Bel Gunness. Guardem bem esse nome. Ele tá lá no panteão dos assassinos mais notórios da história dos Estados Unidos. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de ganância, de engano e de assassinatos em série que simplesmente chocou uma nação inteira. Sabe, hoje em dia é só dar uma olhada nas redes sociais para ver. Tem toda uma fascinação por essa estética mais escura, mais melancólica. É sobre criar um clima, né? Contar uma história com sombras. Mas ó, essa atração pelo sombrio, isso não é de hoje não. E poucas histórias são tão sombrias quanto a que a gente vai desvendar agora. Mas afinal, por que isso nos atrai tanto? Essa coisa com o macabro, com histórias de terror, isso não é nenhuma novidade. É um impulso quase que atemporal do ser humano, sabe? Aquela vontade de espiar a escuridão. Uma escuridão que às vezes se esconde bem debaixo do nosso nariz. E para entender essa escuridão específica, a gente precisa voltar no tempo. Lá para uma fazenda bem isolada em Indiana, onde um incêndio pra lá de misterioso deu o pontapé inicial para tudo. Ok, então vamos lá, vamos voltar no tempo. Imagina a cena, a gente está em LaPorte, Indiana. O ano é 1908. É uma comunidade agrícola, sabe? Pequena, tranquila, daquelas que todo mundo se conhece e parece que nada de muito diferente acontece. E é justamente numa madrugada como qualquer outra que a casa da Fazenda Gunness vira cinzas. O que no começo parecia só uma tragédia familiar, logo ia se revelar o epicentro de um verdadeiro pesadelo nacional. E pensem só nisso aqui. A cena do crime virou uma atração turística mórbida tão rápido, mas tão rápido, que as pessoas mandavam cartões postais de lá. Essa mensagem é real, foi enviada de LaPorte e mostra o quão rápido o horror se espalhou, virando um tipo de fascínio público. E aí, no meio dos escombros, os investigadores encontram uma cena horrível. Os corpos dos 3 filhos da Bel e o corpo de uma mulher adulta, só que sem a cabeça. A primeira conclusão parecia óbvia, né? Bom, deve ser a Bel que morreu junto com os filhos. Só que essa conclusão, nossa, estava muito, mas muito errada. O que fez a investigação de um simples incêndio virar uma história de horror nacional foi a chegada de um homem preocupado que estava procurando o irmão desaparecido. O nome dele era Asley Helgeline, e ele tinha certeza que alguma coisa terrível tinha acontecido com o irmão dele, o Andrew. Ele tinha ido para a fazenda com todas as economias da vida para se casar com a Bel. O Helgeline não engoliu a história do incêndio. Ele insistiu muito para o xerife cavar num lugar bem específico do terreno. Um lugar que o empregado da fazenda tinha comentado que era terra fofa. E foi exatamente ali que o verdadeiro horror da Fazenda Gunness começou a ser desenterrado. E o número que eles estavam prestes a descobrir, nossa, revela a escala do horror. O tal empregado da fazenda confessaria depois que a Bel Gunness pode ter matado mais de 40 pessoas. 40! É um número impressionante, quase inacreditável. E aí, um por um, os corpos começaram a aparecer. O irmão do Asley, o Andrew, foi o primeiro. Depois, Ollie Budsberg. Até a filha adotiva da Belly, a Jenny, que todo mundo achava que estava estudando na Califórnia, foi encontrada enterrada ali. O quintal da Belly Gunness não era uma fazenda, era um cemitério. Ok, agora que a gente já sabe o que aconteceu, vamos voltar um pouquinho para entender o como e o porquê. Como essa mulher se transformou numa das assassinas em série mais prolíficas da história americana. A imprensa da época deu um apelido para ela, Lady Barba Azul. É uma referência a um conto de fadas antigo sobre um cara que matava as esposas. Só que no caso da Belly, a história se inverteu, e com uma brutalidade ainda maior. Essa linha do tempo aqui revela um padrão de morte e mentira que é bem difícil de ignorar. Primeiro, o marido dela, Mads, morre do nada, e ela recebe seguro de vida. Depois, um incêndio muito oportuno rende mais dinheiro de seguro. O segundo marido, Peter, morre num acidente super bizarro. E com essa grana toda, ela compra a fazenda em Indiana e começa o esquema mortal, usando anúncios de jornal para atrair as próximas vítimas. Agora, o que é realmente chocante nesse caso é o método dela. Ela não só envenenava as vítimas, o que até era meio comum entre assassinas da época, ela também esquartejava os corpos. Uma brutalidade que deixou até os investigadores mais experientes em choque. E isso nos leva direto para a arma silenciosa dela, o veneno. Foi ele que permitiu que ela matasse tanta gente de forma tão discreta antes de precisar usar a força bruta. A arma mais provável, arsênico.
Um pozinho branco, sem gosto, sem cheiro, que podia ser misturado facinho numa xícara de café ou num prato de comida, sem que a vítima desconfiasse de absolutamente nada. Essas características todas faziam do arsênico a arma perfeita para o crime naquela época. Os sintomas pareciam uma doença comum, tipo uma intoxicação alimentar. Ele saía rápido do sangue, então ficava difícil de detectar na autópsia. Mas, e isso é crucial, ele se acumula no cabelo e nas unhas, o que permite que seja detectado muito tempo depois. Ok, vamos voltar para a linha do tempo principal. Com a descoberta de todos aqueles corpos, o empregado da Bell, o Ray Lamphere, foi preso. E o julgamento dele trouxe uma revelação que, olha, mudou tudo. Então, o ponto central é esse. O Lamphere confessou. Mas ele não confessou os assassinatos. Ele disse que só ajudava a enterrar os corpos e, o mais importante de tudo, que ele que botou fogo na casa para ajudar a Belle Gunness a fugir. A mulher sem cabeça nas cinzas não era ela. E foi aí que nasceu um dos maiores mistérios da história do crime americano. Porque pensa bem, de um lado tinha um corpo e até umas próteses dentárias que diziam eram dela. Mas do outro lado, o corpo era bem menor que o da Belle e tinha a confissão do Lamphere. E para complicar, um monte de gente jurou que a viu por aí durante décadas. Então fica a pergunta, né? A Belle Gunness morreu mesmo naquele incêndio ou ela conseguiu escapar para matar de novo? E isso tudo nos traz de volta para o começo. Essa história de terror de mais de 100 anos continua nos fascinando. A questão final não é só o que aconteceu com a Belle Gunness, mas o que essa nossa atração contínua pela história sombria dela revela sobre nós mesmos. Talvez seja um jeito de confrontar a escuridão num lugar seguro, ou talvez um lembrete de que o mal pode usar o mais comum dos disfarces. A resposta, quem sabe, seja tão complexa e perturbadora quanto a própria lei de Barba Azul.